E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para poder fazer a última parte de propriedades coligativas, diagrama de fases. O que é que acontece aqui, amigão? Sem enrolação, aqui não tem enrolação. Diagrama de fases é um assunto pouco cobrado na prova. Raramente cai nas provas dos vestibulares, mas é bom você saber, até porque tem um pouquinho de física na área. Como é que funciona isso? Bom, diagrama de fase, na verdade, a grosso modo, é uma mistura dos dois gráficos que nós vimos antes. Da solidificação, da ebulição e sublimação nós não vimos, mas vamos botar aqui também. Como é que é isso, amigão? São gráficos que mostram as fases, pressão, temperatura, composição, tudo dos materiais. Isso é mais ou menos assim, para você poder entender o que é um diagrama de fase. Imagine que aqui é um gráfico da pressão em função da temperatura. Imagina que eu tenho uma curva, onde você tem aqui líquido e gasoso. Aqui tem outra curva, onde tem sólido e líquido, ou sólido e gás. E aqui tem outra curva, onde você tem sólido e gás, líquido, gás. Na verdade, tem um balai de gato. Você fala, meu Deus, e agora? O que é que os caras fazem? Quando tem esse balai de gato, você tem esse ponto aqui que eu coloquei, que é o chamado ponto triplo. Por que ponto triplo? Porque você encontra, é o ponto de encontro dos três. Nesse ponto, que é o chamado ponto triplo, tem a pressão do ponto triplo e a temperatura do ponto triplo. O que é que isso quer dizer? Que nessa pressão e nessa temperatura, o componente desse sistema apresenta três fases ao mesmo tempo. Como é que é isso, amigão? Vamos devagar. Os caras pegaram, para poder enxergar melhor esse diagrama, tirou as partes que não se encontram. Tirou a partezinha azul, tirou a parte branca e tirou a parte amarela. E os caras enxergaram um diagrama que é muito similar para todas as substâncias. Ah, amigão, então quer dizer que nessa região aqui, à esquerda, a substância está totalmente sólida. Qualquer pressão e qualquer temperatura nessa região ela é sólida. Aqui no meio é líquida e aqui na direita ela é gasosa. Então significa dizer que todo mundo que está aqui, amigão, passa pelas três fases. Nas curvas, duas fases. Aqui é sólido para gasoso, aqui é sólido para líquido e aqui é líquido para gasoso. Ah, e também pode voltar, viu? Sólido para líquido ou líquido para sólido. Líquido para gasoso, gasoso para líquido. Sólido para gasoso, gasoso para sólido. Que é justamente as mudanças de estado. Ah, amigão, o que mais que eu tenho que saber? Bom, que existe um ponto máximo ali, chama de ponto crítico. Esse ponto aí, ele tem uma pressão crítica e uma temperatura crítica. Por isso que chama de ponto crítico. Nesse ponto crítico, sabe o que acontece, amigo? A densidade do líquido se iguala à densidade do vapor. Aí a pressão é tão alta, a temperatura é tão alta, que não existe mais fase líquida. É somente gás aí agora. Já era. Um abraço. Ah, então calor latente vai se anular. Sim. Mas como é que eu faço isso na prova, amigo? Como é que eles me perguntam na prova? Que é o que me interessa. Bom, o que me interessa é a prova, então vamos lá. Acontece aqui o seguinte, ó. Você tem pressão e temperatura. Aí você tem um trecho, que seria o branquinho, que é do sólido para o gasoso. Outro trecho, outro trecho. Sempre à esquerda sólido, no meio líquido e à direita gasoso. Sempre. Ponto de encontro, ponto triplo. Agora, nesse trecho aqui, nesse ponto aqui, eu tenho aqui ó, líquido para gasoso. Se essa substância tem uma pressão de 1 atm e a temperatura de 100 graus Celsius, eu já sei que aqui é água. E está certo. Por que está certo? Porque ela está passando do estado líquido para o gasoso, na pressão de 1 e na temperatura de 100. Agora relaxa, vamos devagar, para você poder entender. No ponto triplo, a pressão é 0,06, não está proporcional não, mas é só para você ter uma noção. 0,06, e aqui a pressão vale, a temperatura vale aproximadamente 0,01, que é 0,0098. Então nesse ponto aí, nessa pressão e nessa temperatura, a água está sólida, líquida e gasosa. 1 em 100 está líquida e gasosa. Ah, então quer dizer que... E lá em cima, bom, lá em cima que é o crítico, ela vai estar 218 atm e a temperatura é 374. Então, nessas condições, ela está no ponto crítico. Ou seja, a densidade se igualou, não existe mais a fase líquida, somente gás, e o calor latente se anulou. Ah, amigão, o que é que eu tenho que saber? Ele vai lhe perguntar isso, vai lhe perguntar assim, ó. Vai lhe dar aqui, ó, um ponto, vai botar assim. Aqui é o ponto A, vai botar assim. Aqui é ponto A, a substância está o quê? Você diz sólida. Ah, aqui é o ponto B, ela está o quê? Sólida e líquida. Ah, esse ponto aqui é o quê? Ponto crítico. Aqui não tem mais líquido.
E aqui o ponto T, ponto triplo. Ah, rapaz. E todo mundo é igual? Só para você ter certeza que aqui é água, aqui é água. Mas para você ter certeza que eles são iguais, você tem outro gráfico, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você vê que a amarelinha já ficou um pouquinho diferente, né? Mas o raciocínio é o mesmo. Sólido, líquido, gasoso. Se eu colocar aqui uma pressão de 1 e uma temperatura de menos 78,5, ele está sólido e gasoso. Está sublimando, sublimando. Aí, ponto triplo, a pressão vai aumentar para 5,1 e aqui a temperatura 56,7. Você vê que aqui, no ponto triplo, eu baixei, a pressão ficou abaixo de 1 e aqui ela ficou acima de 1. Ah, amiga, mas o raciocínio é o mesmo. É, o raciocínio é o mesmo. E aqui o ponto crítico, raciocínio é o mesmo. Vai ter uma temperatura e uma pressão. Pressão 72,9, temperatura 31. Ah, e que é esse cara, amigão? Esse é o CO2. Ah, agora eu entendi tudo. Então quer dizer que diagrama de fases é só isso, só. Esquerda, sólido, meio líquido, gasoso, sempre. Sólido e líquido, líquido gasoso, sólido gasoso. Ponto triplo, ponto crítico, um abraço. Ah, rapaz, e o que mais que ele pode me perguntar? Bom, tem uma regrinha das fases de um carinha chamado Gibbs, que a gente vai ouvir falar desse cara lá em termoquímica, que ele diz o seguinte aqui, ó. Josiah Willard Gibbs. Ele, em 1872, criou uma regrinha que permite calcular o número de fases que podem coexistir em equilíbrio em qualquer sistema. Uma fórmula, onde essa fórmula é F, que é igual a C menos P mais 2. Na verdade, o F é o grau de liberdade. São os graus de liberdade. Número de variáveis, né? Que você pode ter, que eu vou lhe mostrar como é que funciona. O P, que o cara pensa que é pressão, não é, é o número de fases. Fica meio estranho, né? Porque F devia ser fase, mas ele botou assim, a gente vai obedecer. E o C, aí tá bom, né? Número de componentes. Número de componentes. Você fala, mas não entendi nada. Claro, você só vai entender quando eu treinar, né, maluquete? Preste atenção que você entende. Aqui é o seguinte, ó. Imagine que aqui eu tenha um diagrama, como você viu anteriormente. O que é que vai acontecer aqui? Ó? O que é que ele faz? Aqui a substância é sólida, aqui é líquida e aqui é gasosa. Repara. Imagine que para uma fase, eu vou usar aquela expressão. A expressão dele. F é igual a C menos P mais 2. Então vamos lá. F vai ser igual. Um componente, eu tenho sempre um componente. P é o número de fases, 1. 1. E 2 vale 2. 1 menos 1 é 0, mais 2, então F é 2. Vamos entender o que é isso. Você achou 2 graus de liberdade. O que quer dizer 2 graus de liberdade? Quer dizer o seguinte, uma fase é isso aqui, ó. Ou essa região toda, ou essa região toda, ou essa região toda. Sabe o que é que isso quer dizer? Que para cada valor de pressão, pode ter valores diferentes de temperatura e vice-versa. Como assim, amigão? Vamos lá. Imagine você que eu tenho aqui um ponto no sólido. Tá? Uma fase só, fase sólida. Aqui eu tenho uma temperatura, ou uma pressão, e uma temperatura. Certo. Se eu pegar outro ponto, eu posso manter a pressão, mudar a temperatura, que ele continua sólido. Se eu pegar outro ponto, eu posso manter a temperatura e mudar a pressão, que ele continua sólido. O que foi que eu fiz? Eu estou com 2 graus de liberdade. Eu tanto posso mudar a temperatura, quanto posso mudar a pressão, que ele vai permanecer com uma fase só. Seja no sólido, seja no líquido, seja no gasoso. Ah, então quando tem uma fase, tem 2 graus de liberdade, sim. A temperatura e a pressão podem mexer sem problema. Mexer na pressão, mexer na temperatura. Mantive a pressão constante, mantive a temperatura constante. De qualquer jeito, um abraço. Ah, amiga, mas vem cá. E se eu tiver duas fases, como é que faz? Bom, usando a fórmula F, C menos P mais 2, F vai ser igual a componente sempre 1, P agora são 2, são duas fases, mais 2. Menos 2 mais 2 vai cortar, vai ficar 1 grau de liberdade, ou seja, um só. Isso quer dizer que para cada valor de pressão, só tem um valor de temperatura agora. Repara que aqui, para uma pressão, eu podia ter várias temperaturas. Para uma temperatura, eu podia ter várias pressões. Só que agora não. Agora, se eu tiver uma pressão, vai ter que ser uma temperatura. Uma temperatura vai ser uma pressão. Como é que é isso, amigo? É aqui, ó. Imagine você que eu estou com esse ponto. Aí, nesse ponto aqui, ela está líquida e gasosa. São duas fases. O que é que isso quer dizer? Que se eu pegar aqui essa pressão,
eu só posso ter essa temperatura nesse ponto. Por quê? Porque se eu mudar a pressão, a temperatura também vai ter que mudar obrigatoriamente. Ah, amigão, então quer dizer que para uma pressão eu tenho uma temperatura. Exatamente, só tem um grau de liberdade. Ah, amigão, estou começando a entender, mas vai entender no final. Agora me diga uma coisa. Se eu tiver aqui três fases, bom, três fases é o ponto triplo. Significa dizer que aqui você tem 1 menos 3 mais 2, ou seja, 0 grau de liberdade. O que é que isso quer dizer? Que só tem um valor de temperatura e pressão que faz isso, foi o que a gente viu lá. Para a água, 0,06, 0,01 e para o gás carbônico também, 5,1 e o outro, não me lembro agora, 656,7. Ah, amigão, então quer dizer que no ponto triplo, significa dizer que só existe para uma pressão, eu tenho uma temperatura? Justamente. Então quer dizer que quando eu tenho três fases, só tem um valor para isso. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Para uma fase, eu posso ter uma pressão e várias temperaturas, ou uma temperatura e várias pressões. Sim. Para duas fases, para uma pressão eu tenho uma temperatura. Sim. E para três fases, eu tenho fixo. Sabe o que isso quer dizer? Que para uma fase, você tem uma região todinha. Uma fase é sempre uma região, ó. Uma região, isso aqui é uma fase, uma fase, uma fase. Duas fases é uma curva. Duas fases é isso aqui, ó. Quando tem duas fases, você só pode ter uma curva. Ou seja, você vai mudando a pressão e a temperatura. Mudou a pressão e a temperatura. E três fases é um ponto. Então, isso que Gibbs quis dizer para nós. Ah, rapaz. E agora? Bom, agora chegamos ao final de nossa aula, meus amigos e minhas amigas, diagrama de fases. Terminamos propriedades coligativas. Valeu. Próximo assunto, termoquímica. Muito obrigado. Fui.